Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, né? Estamos aí, semana passada iniciamos a exposição dessa carta. Vamos estudar ela completamente, versículo por versículo. Semana passada iniciamos ela, hoje vamos dar continuidade a partir do versículo 3. Iremos ler do versículo 3 a 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria invisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Qual é o fim da nossa fé? Salvação da nossa alma. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, Pai, nós queremos suplicar a Ti, Senhor, que Tu nos abençoe nesse momento. Momento esse, Senhor, que o Teu povo tenha expectativa, junta energias para ficar atento, para se concentrar, porque cremos piamente, Senhor, que uma vez que a Tua palavra é exposta, é ensinada fielmente, é o Senhor mesmo falando conosco, nos encorajando, nos animando, nos exortando, nos repreendendo, nos ensinando, nos instruindo, nos confortando, nos acalentando, nos consolando. E, Senhor, como Tu mesmo sabes, Senhor Deus, como eu considero essa tarefa um milagre, Senhor. E somente se o Senhor, Deus, por Tua graça, usar, Senhor Deus, o homem, é que isso pode ser feito de maneira efetiva, Senhor, eficaz. Pois o homem é falível e a Tua palavra não, Senhor. O homem é imperfeito, a Tua palavra é perfeita. O homem é errante, passivo de erro, e Tua palavra é inerrante. O homem é falível e a Tua palavra é infalível. O homem, Senhor Deus, é imundo por natureza, a Tua palavra é pura. O homem, Senhor Deus, não é inspirado e a Tua palavra é inspirada. Então, a menos, ó Senhor, que Tu haja, Senhor, a menos que Tu opere graciosamente, bondosamente, milagrosamente, Senhor, é que nós podemos ter a certeza, Senhor Deus, e receber os benefícios disso, de que Tu falaste ao nosso coração. Portanto, nos conduza, Senhor, em fidelidade a Ti. Nós cremos na nossa completa e total dependência Tua. De maneira que sem Ti nada nós podemos fazer, Senhor. Por essa razão, Senhor, nos guia, nos direciona em fidelidade ao Senhor,
Mas não somente isso, também em simplicidade, em clareza, de maneira, Senhor Deus, que todos aqui presentes, desde o mais novo até o mais velho, possa entender, possa compreender, possa aprender, possa assimilar e então crer, Senhor. Ser edificado, ser santificado na verdade da Tua palavra. Então ser conformado a Jesus Cristo, crescer na graça e no conhecimento, e ser então habilitado e capacitado para toda boa obra. Ajuda-nos, ó Senhor, e nos abençoa nesse instante. Sim, Deus, nós queremos te pedir, Senhor, e te suplicar humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, irei iniciar dando uma ilustração que não comunica completamente o que essa passagem tem a nos ensinar, mas sim de maneira parcial, e nos ajudará a adentrarmos no texto propriamente dito. O trabalho, ele demanda compromisso, responsabilidades, mas também recompensas. Todo trabalhador, ele trabalha em busca de uma recompensa final, que é receber o seu salário no final do mês. Mas até chegar ao final do mês, a fim de que ele receba essa recompensa, no decorrer de todo o mês, no exercício das suas atividades, é certo, irmãos, que há canseira, há dificuldade, há sofrimento. Uns mais, outros menos, é verdade. Mas o fato é que todo tipo de trabalho demanda algum esforço por parte daquele que está exercendo. Mas é claro, o trabalhador não perde de vista o dia 5. Não perde de vista, se receber por quinzena, né? O dia 20, ou o dia 30, ou o dia 1º. E pelo fato dele não perder de vista essa recompensa que ele receberá no final de todo o seu esforço, todo aquele mês suado, trabalhoso, sofrido, é a razão pela qual ele não desiste. Ele continua trabalhando mês após mês, mês após mês, mês após mês, estresse, perrengue, sofrimento, agonia e tudo mais. Essa não é a melhor ilustração, mas comunica muito do que o nosso texto nos ensina hoje. Irmãos, depois que Pedro ele inicia essa carta em seu prefácio e saudação, trazendo a lembrança, como vimos semana passada, desses irmãos que estavam passando por dificuldade, algumas verdades que ajudariam eles para que eles fossem animados, encorajados, ajudados, socorridos no meio da tribulação. Porque os irmãos sabem bem que o contexto dessa carta, ou o destinatário dessa carta para o qual foi escrita, eram crentes que estavam habitando na região da Ásia Menor e que foram habitar nessa região devido a uma grande perseguição que iniciou-se em Roma. Então, por conta dessa grande perseguição, muitos crentes se dispersaram ao longo de todo o império e alguns se acomodaram na região da Ásia Menor, como é aí citado no primeiro verso, né? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, a região da Ásia Menor ali, do Império. Então, no prefácio, na saudação, Pedro traz a eles lembranças de verdades que encorajaria a se manterem firmes no meio da tribulação. E nós vimos aqui, semana passada, que Pedro chama eles de eleitos e de forasteiros, trazendo a lembrança de que eles estavam apenas de passagem nesse mundo, de que toda aquela tribulação, todo aquele sofrimento não era para sempre, ele um dia findaria. Depois ele aponta para aspectos peculiares a respeito da eleição, mostrando que eles eram amados desde antes da fundação do mundo, mostrando de que eles foram regenerados pelo Espírito, mostrando de que eles foram consagrados ou separados e tiveram seus pecados expiados através do sacrifício de Cristo, da expressão do sangue de Cristo,
E tudo isso foram verdades que Pedro trouxe à lembrança desses irmãos que estavam passando por tribulação, a fim de fortalecê-los, animá-los a continuar progredindo rumo à cidade celestial, firmes na fé em Cristo. Então, quando chega agora a partir do versículo 3 até o versículo 9 que nós lemos, Pedro ele vai basicamente falar duas coisas. Em primeiro lugar, ele vai mostrar um fundamento e as razões para a alegria no meio do sofrimento. O fundamento que ele vai apresentar é as misericórdias de Deus e as razões é o que decorre dessas misericórdias, a regeneração, a herança que nos está reservada e o fato de que, apesar de nós, estamos sendo guardados pelo poder de Deus. Essas são as razões. Então, no final, ele diz, nisto exultais, a primeira parte do versículo 6. E a segunda verdade que Pedro vai falar é que ele vai identificar a razão do sofrimento, bem como também os seus objetivos. Certo? Primeira parte vai do versículo 3 até o versículo 6, parte A, os fundamentos e as razões para a alegria no meio do sofrimento. E a segunda parte vai do versículo 6, parte B, até o versículo 9, é onde Pedro identifica a razão do sofrimento e os objetivos desse sofrimento. Qual é a razão desse sofrimento? Então, iremos separar esse sermão aqui, dividir em duas partes. Primeiro, versículo 3 até o versículo 6, parte A. Fundamento e razões para a alegria em meio ao sofrimento. Ele começa bem dizendo a Deus. Ele diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia. Ele bendiz a Deus pelas misericórdias de Deus. Ele tributa ações de graça, louvor e adoração a Deus, porque ele agiu para com aqueles irmãos para os quais está se dirigindo, com grande misericórdia. Irmãos, a gente já falou várias vezes sobre misericórdia, uma definição muito básica. O que é misericórdia? É ele não nos dar aquilo que nós merecemos, não é isso? Graça é o contrário, é Deus nos dando o que nós não merecemos. Misericórdia é ele não nos dar o que merecemos, que é a condenação devido aos nossos pecados, que é a morte, que é o inferno. Então Pedro aqui começa já trazendo novamente um aspecto importante, a lembrança desses irmãos que estão passando por tribulação e sofrimento por conta da perseguição, porque a misericórdia de Deus. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa das suas misericórdias. E que segundo ela, que é o fundamento da nossa alegria, bem como também da nossa salvação, ele aponta então agora três coisas, três razões que ele dá para a alegria no meio do sofrimento. Primeiro, a regeneração. Olha o que ele diz. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Irmãos, a misericórdia é o fundamento, é a causa, é a razão. E o efeito desta misericórdia aplicada na vida de um pecador é esta. Ele o regenerou para uma viva esperança. Vocês sabem e lembram o que diz Paulo aos Efésios capítulo 2, versículo 12, se não falha a memória, que outrora éramos estranhos às alianças. Não tínhamos Deus e estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. No capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Éramos sem esperança, mas pelas misericórdias de Deus, então Ele nos faz esperançosos, nos dando uma nova vida, revivendo em nós uma viva esperança real, genuína, verdadeira. Por isso que eu costumo dizer que o crente é as pessoas mais esperançosas que existem na face da terra.
Então ele continua no versículo 3 dizendo, por intermédio de quem ele fez isso? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando ele fala isso, ele está apontando para a obra consumada de Cristo. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja, eu já falei isso aqui várias vezes. Se Jesus apenas morre, mas não ressuscita, resolvia alguma coisa? Não. O Evangelho, em sua completude, está fundamentado sobre duas bases, praticamente. Jesus morreu e ressuscitou. Se não há ressurreição, não há esperança para ninguém. Nem garantia de salvação, de perdão do pecado, de justificação e de vida eterna. Então é por isso que ele diz que, pelas misericórdias de Deus, ele nos regenerou para uma viva esperança, nos deu uma nova vida, nos deu um novo coração, nos fez nova criatura em Cristo, através da obra consumada de Cristo. Sua vida, morte e ressurreição. Este é o fundamento da nossa esperança, meus irmãos. É a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, em que ele morreu para a expiação dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Estudamos aqui já outrora o que significa Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. Primeiro, é a prova de que ele é o verdadeiro Filho de Deus. Segundo, é a prova de que Deus aceitou o seu sacrifício em nosso lugar. Aplacou e satisfez a sua justiça e aplacou a sua ira de sobre nós, sobre o seu povo. Terceiro, garante a nossa justificação. Quarto, garante a nossa ressurreição. Essas são as implicações da ressurreição de Cristo. Os efeitos da ressurreição de Cristo aponta para tudo isso. Então, é o fundamento, é a garantia de que aqueles que estão nele têm esperança. Estão garantidos. Isso é maravilhoso, irmãos. A misericórdia, a causa, fundamento, o efeito das misericórdias de Deus aplicado na prática sobre a nossa vida é que ele nos regenerou para uma viva esperança enquanto estávamos mortos, sem Deus e sem esperança no mundo. E isso foi possível e garantido através da obra consumada de Cristo. Mas ele não aponta apenas essa razão de estarmos alegres no meio do sofrimento. Ele aponta uma segunda razão, que é o quê? Versículo 4. Segundo a misericórdia de Deus, ele nos regenerou para uma viva esperança, em virtude daquilo que Cristo consumou na cruz. Para quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Acho que agora vocês entendem porque eu comecei introduzindo, dando uma ilustração a respeito do trabalho, né? No meio do mês a pessoa está quebrada, está moída, está cansada, mas o cara está olhando lá o dia 30. Não, está chegando, calma que a recompensa vai vir. É exatamente isso, irmãos. O que Pedro está nos apontando aqui, a fim de animar esses irmãos que estavam passando por tribulação e angústia e sofrimento. É como se ele estivesse dizendo, irmãos, veja, apesar de vocês, Deus, segundo a sua muita misericórdia, deu vida a vocês e deu esperança a vocês quando não havia nenhuma. E tudo isso garantido pela obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, fazendo de vocês herdeiro de uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível. Sem mácula aí é sem mancha, né? Imacessível é o que não murcha, é o que é perene, não se degenera, a qual está reservada nos céus para vós outros.
Isso aqui não nos estimula, irmãos, a permanecer firme no meio da tribulação. E não apenas permanecer firme, como é o propósito de Pedro, mas também trazer alegria aos corações desses atribulados irmãos, em meio à mais ferrenha perseguição por conta da fé em Cristo Jesus. Irmãos, Deus agiu de misericórdia com vocês, apesar de vocês. Deus regenerou vocês para uma viva esperança quando vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Garantido pela obra consumada do seu bendito Filho Jesus Cristo, que morreu, mas não morreu apenas, também ressuscitou para garantir isto, a nossa justificação e salvação. E essa regeneração que Ele operou em vocês, segundo as suas misericórdias, é para fazer de vocês herdeiros de uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, que está reservado dos céus para vós outros. Essa é a segunda razão, a herança incorruptível, o céu de glória, a vida eterna, cheio de glória, graça, de perfeições e de beleza que está reservada para nós. E a terceira razão, está no versículo 5. Ele diz que essa herança está reservada nos céus para vós outros. Quem é esse vós outros? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ele aponta aqui, irmãos, para uma outra verdade gloriosa, o quê? A segurança do crente. Pedro não diz que eles estavam guardados pelos seus esforços, pelos seus méritos, pelas suas obras, pelas suas ações, mas Pedro diz que eles estavam guardados pelo poder de Deus. Irmãos, o que garante a nossa chegada lá é, em última instância e em primeiro lugar, irmãos, o poder de Deus. Não pensemos que nós somos fortes demais, irmão. Não pensemos que nós suportamos as maiores provações e tribulações na força do nosso braço. Se a suportamos e se a nos mantivemos em firmeza no Evangelho, apesar das tribulações e das dores, isso é a graça de Deus e o poder de Deus nos sustentando. É o poder de Deus nos guardando, nos protegendo, nos privando de cair total e definitivamente e chutar o pau da barraca na linguagem popular. É o poder de Deus, garantido por aquilo que Cristo fez por nós. A sua obra redentora, como nós vimos hoje pela manhã, da qual nós nos apropriamos, diz aí o texto, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, imagina aqui um tufão acontecendo aqui na cidade. Um tufão, aqueles que acabam com cidade, né? A gente vê nas reportagens. E então aqui no meio da cidade tem uma rocha inabalável. E esse tufão vem. E a única maneira de você não ser levado por ele é se você se agarrar a essa rocha. Se você se atracar a essa rocha. Porque tudo mais será arrancado pelo tufão, menos aquela rocha, ela permanecerá firme. Então isso é uma boba ilustração para mostrar isso. Essa relação do poder de Deus e da nossa fé nele. Ele é esta rocha firme e inabalável, no qual pela fé nós nos apropriamos, nós nos agarramos. E então o tufão passa na nossa vida, joga tudo para um lado, para o outro, mas a gente permanece agarrado nele. A nossa fé é como se fosse um engate que encaixa nessa rocha, né? Tum! Que a única maneira de nós sairmos do lugar
essa rocha for junto, mas essa rocha é Deus, não tem como ser levado. Ou então é como um navio, né, que atraca no porto, ou então um navio que está no meio de uma grande tempestade, então para que ele não seja virado, ele lança a âncora, e essa âncora se agarra a uma rocha profunda no fundo do mar. As ondas vão bater nesse navio para lá e para cá, mas ele nunca irá naufragar. Então o navio somos nós, a âncora é a nossa fé, e essa rocha que nos mantém seguro no meio dessa tempestade é Deus. E é exatamente isso que Pedro está dizendo, que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Para quê? Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa salvação aqui, irmãos, não deve ser entendida no sentido de glorificação. Porque pode ver que ele diz para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então ele está apontando para o advento da vinda de Cristo, onde nós iremos receber a nossa recompensa, onde nós iremos ser glorificados e adentrarmos os novos céus e nova terra no qual habita a justiça. Então, nessa primeira parte, versículo 3 a 5, Pedro diz isso, e então ele conclui esse raciocínio dele na parte A do versículo 6, quando ele diz: nisso exultais. Nisso o quê? Naquilo que ele acabou de falar agora nos 3 primeiros versos. Versículo 3 a versículo 5. De que apesar de nós, fomos alvos da misericórdia de Deus. E que essa misericórdia de Deus, aplicada na nossa vida de maneira eficaz, nos regenerou para uma viva esperança. Nos fez herdeiro de uma herança incorruptível. E nos guarda, nos segura pelo seu poder, garantindo a nossa chegada segura para sermos então glorificados à semelhança de Cristo. Nisto exultais, nisto se alegre. Meu irmão e minha irmã, isso não é motivo de fato de se alegrar, de ser encorajado e animado, apesar das tribulações e sofrimentos que você esteja passando, quando você para pensar nessas verdades tão gloriosas a respeito do que você é em Cristo, do que você recebeu nele, não por você, não pelos seus méritos, não pelas suas obras, mas pela misericórdia de Deus que efetivou todas essas verdades na sua vida. Ele fez participante de tudo isso. Então se alegre, irmão. Se alegre, meu irmão, nessa tão gloriosa salvação operada por Deus Pai, Filho e Espírito Santo em seu favor. Alegre-se nisso. Alegre-se apesar da tribulação, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades. Irmãos, o fundamento para você se alegrar em meio à tribulação é o fato de Deus ter lhe feito objeto da sua misericórdia. E as razões são os efeitos dessa misericórdia aplicado à sua vida. Meu irmão, minha irmã, bendiga como Pedro a Deus por sua misericórdia sobre a sua vida. A misericórdia de Deus é a causa de você não ter sido consumido em seu pecado. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus, é Ele não lhe tratando conforme você merece, com condenação, justiça e juízo. Você estava morto em seus delitos e pecados, mas Ele te regenerou para uma viva esperança. Você era herdeiro do pecado, da corrupção, da maldição da lei, da condenação e do inferno, mas Deus te fez em Cristo herdeiro de uma herança que não perece, sem mancha ou corrupção, e que não desvanece, é perene. Você é fraco, frágil e limitado, mas apesar disso, Deus, por seu poder, te guarda, garantindo a sua glorificação por ocasião da vinda de Cristo. Por essas razões, meus irmãos, bendiga a Deus e alegre-se nele, apesar das aflições.
Você tem muitíssimos motivos para isso, não tem? Para se alegrar dele? Tem. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, o que Pedro está querendo dizer, ele não está desconsiderando o sofrimento que os crentes passam. Ele não está desconsiderando a tribulação, a aflição, a perseguição que esses cristãos estavam sofrendo. Mas ele está apontando um caminho em que é possível alegrar-se em meio a toda essa tribulação. E ele aponta exatamente para a salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira resumida, né? Misericórdia de Deus e seus efeitos aplicados na prática na nossa vida. Segundo lugar, irmãos. Pedro agora vai identificar a razão do sofrimento e os seus objetivos. Versículo 6, parte B, até o versículo 9. Embora, ele começa. Nisso exultais, embora. Com essa conjunção aí, embora, Pedro está introduzindo uma transição na sua fala. Depois que ele bendiz a Deus por sua misericórdia e seus efeitos dispensados sobre si e sobre os seus leitores, com o objetivo de encorajá-los e animá-los, apesar das tribulações, Pedro agora passa a informá-los o que são essas tribulações e quais os objetivos dela. Então, basicamente, o que Pedro vai fazer aqui, ele vai identificar ou dar um nome a esse sofrimento. E o nome que ele dá é provações. E é algo interessante para a gente atentar aqui. Então ele começa dizendo, embora, nisto exultais, o quê? Naquilo que a gente acabou de ver agora no primeiro ponto. E ele diz então, embora, essa conjunção, significa mesmo que, ou apesar de que, ou ainda que, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aqui eu quero dar uma pausa para explicar algo a vocês aqui. Pedro identifica o tipo do sofrimento dele, ou a razão do sofrimento daqueles irmãos. E ele vai qualificar como sendo provação. Isso aqui é interessante a gente se atentar, para a gente saber discernir quando nós estamos sendo provados e quando nós estamos sendo disciplinados. Há uma diferença. Veja, os efeitos dessas duas verdades podem ser o mesmo. Enfermidade, tribulação, necessidades, doenças, problema de família, filhos, marido, esposa, pode ser mais adverso, financeiro. Mas precisamos identificar qual é a causa de tudo isso, desses problemas, de todo esse sofrimento. Se é provação ou se é disciplina. Há uma diferença grande entre as duas coisas. O que é disciplina de Deus? Disciplina de Deus é Ele agindo na vida de um filho seu, disciplinando em razão de alguma rebeldia, de algum pecado, de alguma transgressão, de alguma forma de viver, de alguma maneira de viver. Então ele usa a providência, a circunstância, os meios para trazer uma disciplina de correção, por amor a este filho que está fora do caminho. E o que é provação? A disciplina serve para correção. E provação? Deus pode usar os mesmos meios providenciais, mas o objetivo é provar o caráter e a fé de alguém, com o objetivo de aperfeiçoá-lo em sua fé. Então tem duas coisas bem diferentes aqui. Disciplina é a vara paternal de Deus sobre os seus filhos, a fim de corrigi-los, de trazê-los de volta para o caminho. Esse é o objetivo. E provação são advertências que o próprio Deus envia
para testar, provar o caráter e a fé de um dos seus filhos. E o objetivo é aperfeiçoá-lo, fortalecê-lo, torná-lo mais robusto em sua fé, mais dependente dele. Então é interessante nós fazer essa distinção para que a gente não confunda. As duas coisas vêm de Deus, tanto a disciplina quanto a provação, mas tem objetivos diferentes, tem razões diferentes. A disciplina é em virtude da rebeldia de alguns filhos de Deus. A provação é simplesmente para aperfeiçoá-lo, para purificá-lo como ouro é purificado na fornalha de fogo. E a figura de linguagem que Pedro vai usar aqui. Então aqui Pedro ele está identificando e qualificando o sofrimento desses irmãos aqui como provações, não como disciplina. Pelo menos aqui nesse texto. E o que significa aí provações? Adversidades enviadas pelo próprio Deus para testar, para provar o caráter e a fé de alguém. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é que aquele sofrimento, aquela tribulação, aquela perseguição que esses crentes estavam passando em virtude da fé em Cristo, pela sua fidelidade, era Deus provando eles, Deus purificando eles, Deus aperfeiçoando eles, amadurecendo eles no fogo da provação. Então agora ele vai apontar algumas razões do porquê esses irmãos estavam sendo provados. Ele aponta 3, basicamente. Versículo 7, para quê? Indica o propósito, né? Qual o propósito, então, dessas provações? Então Pedro agora vai começar a ensinar a eles. Primeiro vai identificar e vai qualificar dizendo, vocês estão sendo provados. E de agora em diante ele vai começar a mostrar ele vai dar 3 razões de por que ele estava sendo provado. Com que objetivo? Animá-los, fortalecê-los, mantê-los firmes na fé em Cristo, apesar das tribulações. Então, primeiro, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé. Irmãos, confirmada. Vocês estão sendo provados para que a fé de vocês sejam confirmadas. Em outra palavra, seja aprovada. Seja ratificada, confirmada como sendo genuína. Você já parou para pensar nisso? Em que primeiro você precisa identificar qual é a razão do sofrimento. Se esse sofrimento é em virtude de sua rebeldia, de seu pecado, então você não está sendo provado, você está sendo disciplinado. Mas esse sofrimento, essa tribulação, essa angústia, essas dificuldades que você está passando, não é em virtude de pecado, porque você tem vivido uma vida íntegra diante do Senhor, em fidelidade ao Senhor, justa, reta, piedosa, então você está sendo provado. E você está sendo provado a fim de que sua fé seja confirmada, aprovada, ratificada, encarimbada como sendo verdadeira, genuína. Irmãos, eu preciso dizer uma coisa. Eu acredito que é bem provável que nenhum de nós ainda passamos por algum tipo de sofrimento por causa da nossa fé em Cristo. Gozamos aqui de liberdade. Podemos expressar a nossa fé, podemos cultuar livremente, podemos pregar nas ruas, evangelizar, colocar na rede social, podemos fazer o que quiser em relação à fé, ao evangelho. E nenhum de nós recebemos alguma retaliação até então, com a gravidade tal que nos cause
ou que nos motive até que fugir daqui para não ser morto ou preso. Então, não conheço aqui dentre nós alguém dessa maneira, que passou por isso por conta da fé em Cristo. Diferentemente desse irmão que estava passando por isso exatamente pela fé em Cristo. E é interessante, irmãos, porque às vezes muitos de nós somos muito manhosos, irmão. Manhoso. Pequenas coisas acontecem na nossa vida e a gente diz que estamos sendo provados. Está difícil, está insuportável, não dá mais. Imagina então você sendo perseguido. E essas coisas não é nem por questões religiosas, é questões da vida mesmo, a diversidade da vida. E a gente reclama, a gente murmura. Agora imagine que por conta da fé em Cristo, alguém meta bala na porta da sua casa. Eu vi agora uma reportagem essa semana. Um pai e um filho foi brutalmente assassinado por um vizinho simplesmente porque não eram crentes. E segundo os relatos, tempos atrás, esse mesmo vizinho já tinha matado o cachorro dessa mesma família crente, porque ele não gostava que ele era crente. Então, por último agora, achou pouco, parou o carro na frente da casa desse irmão nosso, matou o pai e o filho, quase que matou também a esposa. Simplesmente porque ele era crente. Posso dizer que, em alguma medida, essa família sofreu algum tipo de perseguição relacionada à sua fé. No que respeita a esse vizinho que acabou tirando a vida de todos eles, praticamente. Mas nenhum de nós aqui passamos por isso. Passamos por coisa muito pouca. Ainda assim vivemos a murmurar. Vivemos a murmurar. E não entendemos que essas coisas são coisas normais que acontecem na vida de qualquer um. São adversidades que a vida nos impõe. Mas nesse caso aqui, Deus estava provando eles. Testando eles. Como talvez esteja testando você, se você está passando por alguma coisa parecida. Alguma adversidade enviada por Deus na sua vida é para lhe provar o seu caráter, provar a sua fé. E então para confirmá-la como genuína ou não. Essa é a primeira razão da provação. Confirmar o valor da sua fé. Então ele usa uma analogia muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Ele diz que esta fé é preciosa, mais do que o ouro que é purificado pelo fogo. Então a comparação que ele faz é que assim como o ouro, para ser purificado, ele passa por um grande grau de intensidade no fogo, para que então as suas impurezas sejam separadas dele. Então, quando esse ouro em alta temperatura é derretido, então as impurezas é separado dele, então fica na superfície. Então o ourive vai lá e tira aquelas impurezas do ouro. E cada processo que ele passa desse, mais impureza sobra da superfície e mais aquele ouro vai estar sendo puro, limpo, purificado, sem mácula, sem mancha. Assim também, irmãos, é a sua fé. Ela é valiosa. Deus então coloca ela na prova, na fornalha da provação. Mas não é para lhe matar. É simplesmente para tirar você de lá um ouro mais puro. Uma fé mais purificada. Mais genuína, mais dependente, mais confiante nele. Esta é a primeira razão, o motivo, o propósito da provação. Segundo lugar, irmãos, ainda no final do versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja, tem duas possíveis interpretações aqui para esse texto. Esse redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, Pedro pode estar falando a respeito de Jesus Cristo, da glória dele, a sua magnificência no advento da sua vinda. Ou ele pode estar falando desta
Louvor, glória e honra relacionada ao fiel que se manteve firme. E que então, no advento do retorno de Cristo, ele recebe a recompensa por tal fidelidade. Essa é provável a interpretação desse texto. Por quê? Porque a palavra louvor aí, ela traz a ideia de não adoração, mas de aceitação. Então, louvor é ser aceitável. Essa é a ideia. Então, por isso que parece fazer mais sentido que o que Pedro está dizendo aqui é que, uma vez eles estão passando por provação. Provação essa que o objetivo é confirmar a sua fé e purificá-la, aperfeiçoá-la. Então, no final, redunde em aceitação, em aprovação por parte de Cristo. E glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, louvor, glória e honra aqui não está sendo aplicado da mesma maneira que nós tributamos ao único Deus vivo e verdadeiro, que é digno de louvor, honra e glória. Mas no sentido apenas de aceitação. Por exemplo, eu posso dizer assim, rapaz, que o Wellington seja louvado por tal coisa. Que fulano ou fulana seja louvado por isso. Eu não estou dizendo que ele deve ser adorado como um Deus. Eu estou dizendo que ele deve ser aceito, reconhecido. Então, essa mesma ideia ou sentido que Pedro está colocando aqui nessas palavras, exatamente relacionado ao fiel, que durante toda a sua vida passou por provações. Provações essas que purificou a sua fé e confirmou ela como sendo verdadeira. No final, ele é recompensado. Isso redunde em aceitação, em louvor, em honras para ele, em glórias para ele, no sentido não de adoração, ou no sentido que é tributado à divindade, mas no sentido daquele que se manteve em fidelidade. É mais ou menos naquela palavra que Jesus diz, não é? Vinde bendito do meu Pai. Então, que saudação, né? Vindes bendito do meu Pai, vocês são aceitos aqui. Vocês serão honrados. Vocês serão reconhecidos e recompensados por tal fidelidade, por viver pela fé em mim. Adentre para o reino eterno que está preparado desde antes da fundação do mundo. Para o gozo de Deus, para o gozo do Pai, para a alegria eterna. Então, a aprovação é necessária para a confirmação e a purificação da fé, com o objetivo de ser aceito, receber a recompensa no advento ou na revelação de Jesus Cristo. Essa revelação de Jesus Cristo exatamente apontando para a sua segunda vinda, quando ele se manifestar na nuvem do céu com poder e grande glória para buscar o seu povo. Então ele continua dizendo no versículo 8, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da nossa fé? A salvação da vossa alma. Meus irmãos, por mais que por muitas vezes nós não entendamos tanto sofrimento, tribulação e angústia que nós passamos em alguns momentos na nossa vida, mas tais provações, irmãos, ela é extremamente necessário para o nosso aperfeiçoamento. Ser colocado na fornalha da provação de Deus é extremamente necessário para forjar a nossa fé, para fortalecê-la, para confirmá-la e para purificá-la. Com que objetivo final? Com qual propósito final? Com qual fim final? A salvação da nossa alma. Porque se enquanto a nossa peregrinação negarmos a fé em Cristo, certamente não alcançaremos a salvação da nossa alma. Os apóstatas, que por um breve momento creram, mas pelo fato de terem apostatados, revelou-se uma fé falsa. Uma fé não verdadeira, uma fé não genuína, porque
porque se fosse genuína, eles permaneceriam até o fim, agarrados naquela rocha que nos mantém firme no meio da tribulação. É exatamente esse tipo de fé que Jesus vai falar na parábola do semeador. Quando ele diz que, quando ele fala da semente que cai entre os pedregais, por não ter muita fundura a sua raiz, o sol quente sufoca a semente e ela morre. E depois, na explicação que ele vai dar a respeito dessa parábola, ele vai apontar exatamente isso. Que a semente que caiu entre os pedregais são aqueles que receberam de pronto a palavra com alegria. Mas vindo as provações por causa da fé, do Evangelho, eles abandonam, não suportam. E então chutam o pau da barraca e revela-se como sendo falsos crentes. Alguém que nunca teve genuinamente e verdadeiramente uma fé em Cristo. Portanto, irmãos, você está sofrendo, passando por tribulação, dificuldade? Estou. Primeiro, identifique a causa. Se a causa for rebeldia, pecado, desvio do caminho, é o seu Pai Deus lhe disciplinando para lhe trazer de volta para o caminho. E não existe outra maneira senão através do arrependimento, da confissão e do abandono. Então faça isso. Se o sofrimento que você está passando é o pesar da mão paternal sobre você, é o estralar do chicote do seu pai sobre as suas costas, então não tem outra maneira de você fazer cessar essa disciplina, a menos que você se arrependa do seu pecado, que você confesse o seu pecado e que você abandone o seu pecado. Mas se você identificar e chegar à conclusão de que não, tenham vivido uma vida íntegra, sincera, verdadeira diante de Deus, tenham andado nos seus caminhos, tenham obedecido a sua palavra, mas ainda assim o mundo está caindo sobre a minha cabeça. Então você está sendo provado. E o tempo dessa provação não depende de você. Depende de Deus. Ele sabe o momento certo. Ele sabe exatamente a intensidade de aplicar tal provação. Ele sabe o momento certo de tirar você da fornalha. Tirar você do fogo da provação. Há mais impurezas que no momento Deus está tirando de você. O que você precisa fazer é então confirmar a sua fé. Como? Se mantendo firme e fiel a Ele, apesar das tribulações. Continuando andando em piedade, andando em obediência, andando em humildade, andando em dependência dEle. Confiando nele, apesar das tribulações. Também não se desespere, tal provação não é para lhe matar. Ao contrário, é para lhe aperfeiçoar a fim de que você alcance a salvação da sua alma no advento futuro do retorno glorioso de Cristo. Onde receberemos e alcançaremos a nossa redenção em sua plenitude, quando também não apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo será completamente redimido e receberemos um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. Porque vocês sabem muito bem, a linguagem toda de Pedro aqui é falar da salvação no tempo futuro, no aspecto da glorificação. Você sabe muito bem que a Escritura aponta e fala da salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, qual o termo que ela usa para se referir à salvação? Justificação. Fomos justificados quando cremos. Lá atrás. Então fomos justificados. Também é salvação. A linguagem bíblica para a salvação no presente qual é? Fomos salvos, justificação. Estamos sendo salvos, santificação. Esse processo contínuo na vida de um crente ao longo de toda a sua peregrinação. Momentos de tranquilidade,
e momentos de aperreio, momentos de lágrimas, momentos de alegria, momentos de dor, momentos de alívio. É esse sobe e desce. E qual é a linguagem quando a Bíblia se refere à salvação no tempo futuro? Glorificação. É nesse aspecto que Pedro está falando aqui a respeito da salvação. Quando ele diz, a fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. E concluirá-se em sua plenitude, em corpo e alma, no advento do retorno de Cristo em glória e poder, a fim de nos buscar para estarmos com Ele para todo sempre, em perfeita harmonia e comunhão. Esse é o objetivo da aprovação. E confirmar a fé, purificar a sua fé, a fim de que você seja honrado, louvado, glorificado na revelação de Jesus Cristo, a fim de que você alcance o fim da sua fé, o propósito da fé que foi imputada a você pela graça de Deus. A salvação da vossa alma. Meus irmãos, todas essas coisas nos respondem muitas coisas. Nos responde muitas coisas. Nos anima, nos estimula ou não. Com certeza. O fato de você ter sido alvo da misericórdia de Deus, em que os efeitos dessa misericórdia aplicada na sua vida, na prática, resultou em regeneração, e ressuscitou para uma viva esperança, fez de você herdeiro de uma herança incorruptível, quando você era herdeiro do inferno, da morte e da condenação. Ele te fez herdeiro do reino celestial, de uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, que não murcha. O fato de você saber, meu irmão, minha irmã, que você está guardado pelo poder de Deus através da fé, não é motivo você se alegrar? Apesar das circunstâncias desfavoráveis que você possivelmente esteja passando. Portanto, alegre-se em Deus. Louve a Ele, bendiga o seu santo nome, pelas suas muitas misericórdias dispensadas sobre a sua vida. Não se desespere, que você está passando, é prova. Como objetivo muito bem definido, a confirmação, o aperfeiçoamento e o propósito final da sua fé. Salvação da sua alma. Deus garante isso. Portanto, continue confiando nele, apesar do sofrimento, apesar da tribulação, apesar da dor, do lamento e das angústias. Continue confiando em Deus. E bendiga o seu nome e alegre-se nele para sempre. Amém.